apoio da suporte aos gestores. Então, essa experiência fala dos espaços coletivos como dispositivos de apoio institucional para o fortalecimento da APS, a experiência na macro-região extremo sul da Bahia, que foi uma das macro-regiões, além do impacto da pandemia, foi a macro-região que passou por um impacto muito grande das chuvas, das fortes chuvas no final do ano, e que mobilizou tanto o Ministério da Saúde como o Governo do Estado e também mobilizou o COSENS e o apoio institucional. Então, esse trabalho ele foi sistematizado pela Beatriz Adriane, que é apoiadora da Extremo Sul, por mim, que sou coordenador do apoio, pela Maria Luísa Campeiro, que é facilitadora do apoio, que está aqui, e pela presidente Estela Souza. E algo que é bem importante para a prática do apoio é o suporte institucional da presidência e de toda a diretoria do COSENS para a atuação do apoio. Então, essa experiência, ela tem o objetivo, esse trabalho tem o objetivo de analisar a experiência da oficina de escuta da atenção básica e de um espaço importante que foi aberto na região, na macro-região Extremo Sul, que é a oficina de estudos do Previne, como dispositivo de atuação do apoio. Então, primeiro, compreender que para a gente, para o apoio institucional, uma ferramenta fundamental de atuação é abrir espaços coletivos com gestores. A oficina de estudos, para ser um espaço propositivo, ela precisa compor com diversos atores do território e fazer análise de situação e fazer também tomada de decisão, cada um no seu nível de atuação. Para a gente, esse é um exercício, ou seja, não tem que se dar de modo apenas eventual, mas é um espaço permanente, porque ele dá um tom de monitoramento das ações, das discussões, da problematização, acompanha o desenvolvimento das ações dos atores. E para a gente também, o apoio institucional, ele tem um papel em provocar esse espaço, abrir espaços. Então, são três questões que são importantes para a prática do apoio que a gente vem desenvolvendo. E que o primeiro foi um movimento político importante, que foram as oficinas de escuta. Então fizemos em toda a Bahia é composta por 417 municípios, 9 macro-regiões, 28 regiões de saúde, e fizemos um movimento nas 9 macro-regiões, de fato, para ouvir os gestores sobre a sua experiência de implantação na APS. Apesar de ser algo, não é algo meramente simples, porque o Previne, ele veio com a proposição de indicadores, mas a gente percebe uma fragilidade de articular a discussão dos indicadores com a organização do processo de trabalho, com a organização da APS e sua articulação com a rede de atenção à saúde no município e na macro. E enxergando essa dificuldade de trazer o debate de indicador para provocar a discussão de rede, de qualificação de cuidado, de processo de trabalho, essa oficina foi estratégica porque levantou de fato quais são as dificuldades que os gestores têm na qualificação da APS no seu território. Que dificuldades apontam para a qualificação da rede no território? Estamos no momento de debate do Previne, do Planejamento Regional Integrado, e isso para a gente era estratégico. Então houve um movimento em todo o estado da Bahia, fizemos oficinas virtuais em cada macro-região, junto com o apoiador, junto com os secretários e técnicos, usamos perguntas disparadoras, utilizamos uma ferramenta que era nova para a gente, que era o Padlet, que foi extremamente interessante. Então, aqui é um pouco do contexto da Extremo Sul, 21 municípios, 2 regiões, Porto Seguro e Teixeira de Freitas, aí com a população. Na participação, na oficina de escuta, tivemos 95% da participação dos municípios, grande adesão dos gestores e trabalhadores. Para a gente, espaço também que envolveu gestor e coordenador de atenção básica, então para a gente foi um espaço estratégico dos dois juntos. Aqui a experiência da oficina propriamente dita, trabalhamos, foi uma demanda do CONASEMES e qualificamos com a atuação, com metodologia, com ferramenta de metodologia online. Então, houve ampla participação e foi fundamental porque sistematizamos as dúvidas por município e da macro-região. E com isso, na Extremo Sul,
algumas dificuldades vieram à tona, que eu acredito que também não é estranho às outras regiões do país, que falavam muito do processo de trabalho, que falavam muito da qualificação da PPS em relação à rede de atenção e que eram pouco abordadas no debate do Previne. O Previne discute registro, discute alcance de meta, mas ele não vai além e precisa ir além para a organização da rede de atenção e qualificação do cuidado. Então, essa é uma lacuna dos gestores e essa oficina ela levantou essas questões e precisava de um espaço que desse vazão à qualificação, a tirar dúvidas e a trabalhar as estratégias que os gestores utilizariam para qualificar o processo de trabalho e a organização da RAIS. E aí, a Extremo Sul lançou mão de uma oficina de estudos, que foi um espaço permanente na Extremo Sul, que veio a partir de um debate de si e que veio ao encontro das ações que surgiram na oficina de escuta da APS. Então, o grupo de estudos é formado por secretários de saúde, por técnicos da APS, e mediado pela apoiadora do COSEMES, tem participação da universidade e dos apoiadores da Secretaria Estadual de Saúde, os apoiadores da DAP. Então, é um espaço técnico que envolve gestores e que propõe, a partir do debate, de indicadores, mas apontando para a qualificação da rede. E aí esse espaço surgiu como demanda dos secretários que, de fato, precisavam ir além da discussão do registro, mas o porquê do registro qualificado. Até onde esse indicador aponta a qualificação da linha do cuidado no território. Então, como surgiu, foi a partir de uma demanda de si, sobre as discussões do Previne, buscou aprimorar a compreensão dos secretários e técnicos sobre o Previne, e por envolver secretários e técnicos foi fundamental porque aproximou o coordenador da atenção básica do próprio gestor, que muitas das vezes caminham em paralelo e não se encontram. Então esse foi um encontro marcado entre secretários e técnicos. E como metodologia, é um espaço aberto, tem abrangência macro, acontece ainda de modo virtual, tem uma periodicidade mensal, as pautas não vêm de fora do grupo, são definidas pelo próprio grupo e trabalha a partir de um planejamento interfederativo, Secretaria Estadual e COSEMES. Então realizou 5 encontros ao longo desse quadrimestre. Então, para a gente avaliar esse espaço, a gente vai agora no final do ano tentar perceber a evolução deles nos indicadores, mas não apenas nos indicadores do Previne, mas na organização do fluxo a partir da atenção primária na macro. Então, se discutiu esses 5 indicadores, sempre apontando para a qualificação do cuidado, para o uso dos cadernos de atenção básica, para a organização dos fluxos. E, finalmente, para a gente esse espaço é um espaço estratégico, assim como espaços coletivos e espaços heterogêneos, eles funcionam como dispositivo para a função do apoio. A oficina de atenção básica, de escuta da atenção básica, levantou demandas que precisam ter respostas e que estão sendo aprofundadas no encontro de estudos da macro-região. Então, fundamental analisar os temas e tomar decisão a partir desses temas. E fundamental também é olhar para os indicadores do Previne como disparadores para discutir o processo de trabalho e organização da RAIS no município e na macro-região. Então esse espaço para a gente também é estratégico em função da agenda do PRI, em construir um plano de qualificação da APS na macro-região, e a oficina de escuta ajudou a Bahia a produzir esse diagnóstico por macro-região e como conteúdo, como insumo, a troca de experiência e o fortalecimento da APS na macro-região. Então essas experiências dos gestores funcionam como combustível para de fato enxergar caminhos para qualificar a APS a partir da experiência vivida. Então a experiência tem circulado nesses espaços como combustível para a qualificação. Então, agradecer, obrigado.